A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais um domingo que o Senhor nos permite, entrar na igreja, neste santuário, para louvar e adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 26. Provérbios, capítulo 4, verso 26. Deus me deu uma palavra essa semana, de terça para quarta. O Senhor falou algo no meu coração, e eu quero meditar junto com você, compartilhar junto com você aquilo que Deus colocou em meu coração para nós nos alimentarmos da sua palavra, consequentemente da sua presença, da sua orientação para a nossa vida, dos princípios bíblicos para nós. Amém? Provérbios, capítulo 4, verso 26. Todos acharam? Apenas um versículo. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. De novo. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Curve a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, estamos perante a tua presença nesta manhã. Pai querido, queremos te louvar, te glorificar, te agradecer, te engrandecer, te exaltar, ó Pai, pela tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, pelo teu favor, Pai. Pai querido, nós estamos nesta manhã reunidos neste lugar, Pai glorioso, para buscarmos a tua presença, te louvar, te glorificar. Pai querido, e por misericórdia, nós pedimos nesta manhã, Pai, recebe-nos diante da tua presença, recebe-nos, ó Pai glorioso, perante o teu altar, Jeová, por misericórdia, ainda, Pai querido, que não merecemos, ó Pai, somos falhos, pequenos, mas aqui estamos, Senhor, Pai glorioso, para ouvir de Ti uma palavra. Pai querido, aleluia, toma-nos nas Tuas mãos. Espírito Santo, você é bem-vindo nesta manhã. Espírito de Deus, você é bem-vindo nesta manhã. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, toma o nosso ser, que a nossa vida, a nossa mente seja, aleluia, ó Pai querido, um canal de bênção, Senhor da glória no Teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, glória a Deus. Podem sentar, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu peguei praticamente o versículo e coloquei como tema, pondera a vereda, porque há uma fonte no caminho. Esse é o tema da mensagem. Pondera a vereda, porque há uma fonte no caminho. Amém? Eu estava, irmãos, observando algo, prestando atenção, porque quando a gente lê o versículo pondera, está falando para você analisar. Quem pondera os passos, quem não pondera os passos, corre o risco de beber qualquer água, tomar qualquer tipo de água. Quem não pondera a sua vida está sujeito a fazer qualquer coisa. Quem não pondera os seus passos na sua caminhada, na sua trajetória cotidiana, está arriscado, irmãos, a fazer coisas erradas. E aqui, irmãos, o Senhor fala algo para nós, tanto no material, na nossa vida material, na nossa vida humana, como também na nossa vida espiritual. Isso, irmãos, há uma verdade aqui muito clara. Isso aqui não é nem assim espiritual, uma coisa profunda, teológica, não. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam retos. É o que a Bíblia está nos falando. Dá essa impressão que está falando daquele versículo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Não, não é isso. Não está falando nada disso. Está falando, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Isso, irmãos, traz para nós pastor Grimaldo, uma reflexão muito importante. Muito importante. Por quê? Porque, irmãos, quando você para analisar
você para analisar, você tem um plano, você tem um projeto, você tem algumas coisas que você precisa fazer, mas você analisa com calma, você pondera sobre aquela situação, começo, meio e fim. Com certeza, se você faz isso, a probabilidade de você ter um resultado melhor é muito mais fácil. Agora, quando você tem que fazer algumas coisas, você tem um problema, mas você não para pensar, você não medita o que vai fazer, como vai fazer, de que forma vai executar. E aí, irmãos, lá na frente vai ter um desastre, lá na frente você vai ter problema. A Bíblia diz, irmãos, e aleluia, Salomão, o rei Salomão, o sábio Salomão está nos falando, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Está falando duas coisas. Porque, irmãos, muitas vezes também tem aquela pessoa que sabe o que precisa fazer, sabe o que tem que fazer, sabe o que necessita na sua trajetória, mas ela não tem uma atitude correta. E é isso que o versículo está falando, nos orientando nesta manhã. Eu quero convidar a igreja a refletir nesta manhã e sair daqui. Irmãos, não importa, não fique pensando, fulano não veio, Beltrano não veio, não. Pense que você, igual a pastora falou, você está aqui, e nós estamos aqui, irmãos, para desfrutar da presença do Senhor, independente do número de pessoas. Se você veio com o coração aberto para ouvir Deus falar, Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero colocar para vocês o primeiro tópico. A sede revela a condição da alma. Antes de falar do caminho, precisamos entender o que esta sede dentro de nós está revelando. Eu vou falar de novo. Antes de falar do caminho, nós temos que saber, nós temos que pensar o que nós vamos fazer. Porque, irmãos, tem pessoas que têm algumas coisas para fazer, mas ela não para pensar qual é o caminho que ela vai, qual é o caminho que ela vai andar. Isso, irmãos, a pessoa que não tem, irmãos, uma trajetória correta na sua vida, planejada, irmãos, ela está fadada ao fracasso em todas as áreas, não só materialmente falando, mas também espiritualmente. Eu estava, irmãos, escutando uma pessoa essa semana num documentário, por sinal, uma mulher que é missionária, psicóloga, psicanalista, um monte de título lá, e ela menciona algumas coisas. Irmãos, hoje em dia, irmãos, tem gente para tudo quanto é comentário, para falar de tudo e por tudo. Mas tem uma coisa, irmãos, o evangelho simples, irmãos, exige compromisso da pessoa. O evangelho, irmãos, a Bíblia Sagrada, irmãos, é difícil ser cristão, é muito difícil, mas deixa eu te falar, aquele que decide andar com Jesus, irmãos, ele tem que ponderar a sua trajetória espiritual, e não é ser crente apenas dentro da igreja, mas, irmãos, ter uma vida, irmãos, de compromissada com Deus, tanto na igreja, mas tanto também na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, na sua rotina, em todos os instantes, irmãos. Se nós, irmãos, não pararmos para pensar e agir dessa forma, irmãos, nós vamos também caminhar para o fracasso. Se nós não paramos para pensar na nossa rotina espiritual diante do Senhor, irmãos, nós vamos perecer. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo 42, verso 1 e 2, como o servo brama pelas correntes da água, ou de águas. Irmãos, o cervo, aquele animal lá, o cervo, o veado, irmãos, há uma sede, irmãos, o salmista Davi usa ele, irmãos, numa metáfora, dizendo que assim como aquele animal, ele busca com muita sede, é sedento por águas, irmãos, a nossa vida tem que ser da mesma forma, a nossa maneira de buscar o Senhor tem que ser da mesma maneira. Irmãos, a Bíblia diz, na continuidade, o salmista Davi fala, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Irmãos, como que nós estamos caminhando, como que nós estamos nessa trajetória, irmãos, pensando, irmãos, na fonte de águas vivas. Eu gosto muito daquele versículo lá do Salmo 110, verso 7, que diz,
pelo caminho beberá do ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida, irmãos, porque tem muita gente que no seu caminho, aleluia, não bebe do ribeiro. Tem muita gente na sua trajetória que não para beber da fonte da água viva. Tem muita gente, irmãos, que vai vivendo a sua vida no automático, caminhando, irmãos, como se fosse robotizado, irmãos, e não para pensar que ele é diferente daquele que está lá fora. Ele é um servo de Deus e Deus espera dele, aleluia, que antes dele fazer qualquer coisa na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida espiritual, ele beba da fonte da água viva, busque o Senhor, busque direção do Senhor, tenha uma trajetória com Cristo, irmãos, para andar de cabeça erguida. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Aí, irmãos, a pessoa não bebe da fonte da fonte de água viva, não bebe da fonte de águas vivas, irmãos, não caminha, irmãos, aleluia, toma água do ribeiro e lá na frente espera ter sucesso, andar de cabeça erguida. Não vai conseguir ter sucesso, não vai alcançar vitória, não vai alcançar uma trajetória, irmãos, da sua caminhada, irmãos, de cabeça erguida, irmãos. Por quê? Porque ele não se alimentou, ele não buscou a direção do Senhor. Aleluia. O salmista Davi, ele fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando? Irmãos, olha, nós temos apenas 2 trabalhos específicos, oficial por enquanto, dia de quarta-feira e domingo. A pastora tem reunião com as irmãs, concílio de oração aqui toda a segunda-feira, e parece que agora sexta-feira também. Irmãos, o primeiro passo é você ter compromisso com Deus na oração. Não tem como você ter uma vida de sucesso se você não ora. Você ora em casa, você ora quando levanta, você ora de madrugada, você ora para dormir, você ora para sair para o trabalho. Como que é a sua vida de oração? O pastor Hernandes, eu não lembro, Hernandes alguma coisa, não é Hernandes Dias, não. É um outro pastor aí lá do sul. Ele fala assim: você ora, Senhor, o Espírito Santo, me guia lá no meu trabalho, nos meus estudos. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, isso eu ouvi saber, irmãos, com tantos anos que a gente tem de ministério. Eu tenho 40 e poucos anos de ministério, irmãos, e eu parei para pensar, eu nunca ouvi uma coisa dessa. Espírito Santo, me ajuda na minha vida de oração. Espírito Santo, me ajuda, sabe por quê, irmãos? Porque você ora para tudo, irmã Xanda, pede tudo, quer tudo, mas quando chega na sua busca com Deus, na sua busca espiritual, no seu relacionamento espiritual, irmãos, o que é que você está pedindo, buscando diante do Senhor? Como, irmãos, que nós vamos alcançar sucesso, alcançar vitória, alcançar, irmãos, uma trajetória de vitória, irmãos, quando a gente, irmãos, não para beber da fonte de águas vivas? Pelo caminho beberá do ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Irmãos, a sede não mata, o que mata é beber no lugar errado. Sabia disso? A sede não mata, o que mata é beber no lugar errado. Você já viu pessoas quando bebe água suja, bebe água contaminada, dá o quê? Dá desenteria. Quando a pessoa come uma comida estragada, o que acontece? Faz mal para o seu organismo. E assim é na vida espiritual. Não bebe da fonte da água da vida, não se alimenta da fonte. O Senhor diz, Jesus Cristo fala, quem beber desta água que eu der nunca mais terá sede. Ele está falando espiritualmente ali, irmãos. A pessoa não se alimenta espiritualmente e quer ter sucesso. E aí, irmãos, ela vai fazendo pela sua cabeça o que ela acha que simplesmente ela precisa fazer, eu tenho que fazer. Lá na frente dá errado, aí diz: Deus não está me vendo, Deus não está me contemplando, Deus não está me ouvindo, Deus não está olhando para mim. Mas antes, volta um pouquinho, pondera a vereda dos teus pés. Olha, para pensar, faça uma releitura da sua vida, faça uma retrospectiva da sua caminhada e veja onde é que você tem andado, se você direcionou os seus passos diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. A sede não é problema, é sinal. A sede, primeiro tópico, a sede revela a condição da alma. E aí, irmãos, um subtópico eu coloquei: a sede não é problema. Você tem sede? Ok, eu também tenho. Agora você precisa saber aonde você vai beber.
Você precisa saber onde você vai buscar água para matar a sua sede. Você precisa saber qual é a fonte de água que você vai buscar para beber. Aleluia, louvado seja. Irmãos, eu estava pensando nisso, irmãos, e eu vim orando. Irmãos, e minha alma achou, Senhor, irmãos, eu lembro de algumas coisas do passado da minha vida espiritual. Falei, Senhor, por que tem certas coisas a gente não vê mais? Por que tem certas coisas, não é que a gente não vê mais, irmãos? O povo, a humanidade, irmãos, vai avançando a passos largos nessa era, na era eletrônica, na era digital, irmãos, na era da tecnologia. E eu gosto disso, falar para você que eu não gosto, não, eu adoro isso. Mas só que tem o seguinte, irmãos, a Bíblia diz, não despreze as pequenas coisas. Olha quando você começou, de que maneira você começou, de que forma você começou, meu irmão, de que forma? Olhe para trás, veja a sua trajetória, a sua caminhada. E aí, irmãos, eu lembro de coisas que eu fazia que hoje, irmãos, todos os sábados, sábado para domingo, ou sexta para sábado, toda semana, conforme a semana, eu estava numa vigília, e no domingo de manhã, meu cunhado me deixava no metrô em São Paulo. Eu trabalhei no metrô como segurança, depois provisor de segurança, e aí, irmãos, saía da vigília, 5 horas, 15 para 5, ele me deixava em qualquer estação do metrô, eu pegava e ia para a sede, metrô 1, esquina da Paulista com a Rua Augusta, no prédio principal, um dos principais de administração, pelo menos na época. Irmãos, trabalhava o dia todo, das 6 às 2, eu era segurança, era 3 turnos. Eu me lembro, irmãos, de vigílias que eu ia, passava, imagina essa igreja lotada numa vigília, e não era vigília das 10 às 2, das 10 à 1, era vigília das 9 às 4, às 5 da manhã. Imagina, irmãos, lotado, quem chegou depois não tem lugar para sentar, e você passava a noite de pé. Já passou por isso? Já? Passava a noite de pé. A noite de pé inteira. Irmãos, hoje a gente vai cantar, vamos ficar em pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. A pessoa fica sentada, não tem coragem de ficar. Irmãos, é 1h30. Eu estava falando com a minha esposa, irmãos, de uns cultos, eu fui pesquisar isso, não só igrejas brasileiras, como as igrejas americanas também. É uma ou outra que tem culto de 2 horas. Irmãos, a pessoa não é capaz de ficar alguns minutos de pé, trabalha o dia todo de pé e depois não tem coragem de ficar em pé alguns minutos. Má vontade, preguiça, cansaço. Irmãos, todos nós temos cansaço, fadiga, a perna dói, ainda mais quem já tem mais idade. Não? Mas alguns minutos não vai, irmãos, me deixar pior do que eu já estou, não. Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Quando chegar a hora de cantar, vamos cantar, irmãos, com a alma, com o coração. Espere o irmão Rogério começar para você não tomar a frente dele, o louvor. E aí, irmãos, solta a voz, levante a voz, cante, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia, para Deus, irmãos, aleluia, contemplar a sua adoração e visitar a sua vida espiritual. Aleluia, louvado seja o Senhor. A sede não é problema, a sede é um sinal, volto a falar. Você precisa distinguir a sede que você está tendo e como você vai tomar, e onde você vai buscar, e aonde você vai beber da água da vida para se alimentar. Aleluia. 2, subtópico 2, a sede errada leva à fonte errada. Irmãos, quantas pessoas tomam decisões erradas? Quantas pessoas fazem as coisas erradas, irmãos, decisões erradas? Por misericórdia, Deus está me dando a graça, acabei de escrever mais um e-book, Ansiedade, o mal invisível da alma. A pessoa ansiosa, ela não admite que é ansiosa. A pessoa tem ansiedade, ela não domina. Eu tenho ansiedade, irmãos, quando eu vejo, às vezes algumas coisas acontecem, Deus tem misericórdia, então, você tem que lutar contra você mesmo. E isso é personalidade. Deus pode mudar. Deus vai trabalhar, mas você precisa dar lugar a Deus. Sabia disso? Você precisa lutar contra isso, irmãos. Eu escrevi o título do meu e-book, Ansiedade, o mal invisível da alma. Esse eu vou dar de graça. Pois vou escrever um maior aí. Esse eu vou vender também. Irmãos, tenha controle. A sede errada.
fala de ansiedade. Você tem sede, já quer fazer, já vai lá, e já vai fazer, e já vai falando, e já vai tomando decisões, já vai pôr na mão na coisa. Está errado, para pensar um pouco, acalma o coração, pensa, Senhor, é da tua vontade, Senhor, é para eu fazer, Senhor, mostra para mim. Irmãos, e o maior problema disso, irmãos, além da vida material, é o problema da vida espiritual. Problema da vida espiritual. Se nós, irmãos, entrarmos nessa era, irmãos, do automático, na era, irmãos, do fast food, na época da pressa, irmãos, qualquer coisinha, põe lá dentro do micro-ondas, já liga rapidinho. Irmãos, na era que hoje está as coisas caminhando a passos largos, irmãos, a nossa trajetória espiritual vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Eu quero pedir para os irmãos ensaiar no tempo correto. Eu quero pedir para a igreja, vamos começar o culto na hora correta. Eu quero pedir para a igreja na hora da oração, vamos orar, soltar a voz. Eu quero pedir para os irmãos na hora do louvor, vamos louvar. O tempo que nós temos aqui, 20, 30 minutos, vamos louvar, vamos cantar, vamos adorar. Espírito Santo, recebe o meu louvor. Espírito Santo, ouça minha voz te adorando. Espírito Santo, atenta para o meu clamor nesta manhã. Na hora da pregação, fique atento, pega uma caneta, marca, escreve, pastor, depois eu quero falar, me fala de novo aquilo lá, manda para mim por escrito, irmãos. Nós precisamos, irmãos, nos agarrar com Deus para não ser tragado pela pressa do tempo, porque é o que o povo está vivendo, é o que o povo está fazendo. Misericórdia. Tópico 2. A vereda define o destino da sede. A vereda define o destino da sede. Se a sede revela a alma, o caminho vai te revelar o destino. Sabia? A sede revela a alma, mas o seu caminho vai te revelar o destino. Agora, isso é quando você para pensar lá no versículo. Pondera a vereda dos teus pés. Pondera, pensa um pouquinho. Ponderar, irmãos, é pesar, colocar na balança. Ponderar é examinar. Ponderar é alinhar. No hebraico, irmão, significa, a ideia é de medir o solo antes de pisar. No original do hebraico. Analisa com calma. Pensa com carinho. Como vai fazer, o que vai fazer. Olha, eu vou começar assim, vou terminar, eu vou começar assim, o meio é assim, o fim vai ser dessa forma. Para antes, põe no papel. Para amanhã não se arrepender. Por quê? Porque o caminho reto não é o mais fácil, mas é o mais seguro. Caminho reto, entre aspas, não está falando que o caminho tem que ser uma reta, está falando o caminho diante do Senhor. Pode não ser o melhor caminho, porque às vezes nós achamos que aquele caminho, Deus tem misericórdia, não está dando certo. Mas o seu tempo não é o tempo de Deus. Nós estamos presos no tempo, espaço, no momento. Fisicamente. Deus não. Deus não está preso no tempo, no espaço, na eternidade. Nós estamos. Eu tenho orado aqui essa manhã, pelas manhãs, e eu tenho falado com Deus, irmãos, e a pessoa fala, Deus, prepara aquela bênção para mim. A bênção já está preparada, mas eu fiquei pensando, meu Deus, desde quando eu cheguei aqui, Deus está falando que vai encher a igreja. Antes era que Deus ia dar a igreja. Deus deu a igreja. Agora eu fico pensando, e o povo, Senhor, cadê? E o povo, Deus, cadê? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ou ainda não é o momento, eu ainda não estou pronto para, de repente, ter aqui 150, 200 pessoas com essa igreja na sua capacidade lotada? Eu fico pensando, irmãos, como que é, irmãos, o tempo de Deus. Deus olha para você, eu vou abençoar minha servinha, eu vou abençoar, ela está trilhando o caminho certo, chegou o caminho daquela bênção, eu dar para ela, eu vou abençoar meu servo. Mas aí, irmãos, eu paro para pensar, Deus, de que forma eu estou? Fala comigo, me revela, porque, irmãos, quando você clama, aleluia, irmãos, pelo Senhor, a sua vereda, irmãos, vai definir, irmãos, o seu destino. Porque você está ligado, os seus propósitos estão alinhados no trono da graça, os seus caminhos estão alinhados com a vontade do Senhor. No tempo certo Deus vai fazer, Deus vai trabalhar, Deus vai te abençoar.
Aleluia! O caminho reto preserva a vida. A Bíblia, irmãos, e a Bíblia nos fala isso. Na Bíblia, irmãos, tem caminhos retos que sempre passam por águas tranquilas. E o salmista fala sobre isso lá no Salmo 23, verso 2. Deitar-me fazem veredas, em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que coisa linda! Ó, Salmo 23, verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque, irmãos, muitas vezes, irmãos, você quer deitar em verdes passos, quer ter tranquilidade, mas você não pede para Deus guiar os seus passos. Você não pede para Deus conduzir você na sua jornada. E como que você quer deitar em verdes pastos, quer ter bonança, quer ter tranquilidade, você quer desfrutar do bem bom, do prazer, quer desfrutar das coisas boas. Como estão os seus passos? Guia-me. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente, com tranquilidade, sem atropelo, com calma. Guia-me. Aleluia. Guia-me. Deus está mandando eu falar para você, repetir nesta manhã, guia-me. Guia, você vai para cá, Senhor, me guia na minha vida, guia o meu dia. Guia-me, Espírito Santo. Porque, irmãos, a gente sai dessa correria toda, irmãos, a gente não fala, oh Deus, guia os meus passos. Não, você vai vivendo, vai fazendo, vai falando, vai agindo. No final do dia, olha para frente, olha para trás e fala, meu Deus, o dia hoje não foi bom, não foi produtivo, não foi um dia, irmãos, saudável. Eu me senti fútil porque eu fiz e não vi resultado. Por quê? Porque você não está ali, ó Senhor, me deita em pastos verdes, Senhor. Pai querido, toma minha vida, toma minha alma, me ensina, Pai querido, a confiar em Ti, a descansar em Ti. Senhor, me guia mansamente por águas tranquilas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Tópico 3. A fonte viva é o destino final. A fonte viva é o destino final. Todo esse caminho existe por causa de um destino, a fonte viva. Cristo é a fonte que sacia para sempre. Jesus não oferece água temporária. Jesus não oferece para você qualquer água. Jesus não oferece para você uma água morna. Água morna não mata a sede. Água fresca mata a sede. Água morna não mata a sede. Irmãos, eu separei um negócio aqui para falar para vocês. Curioso, interessante, o elefante. A Bíblia não cita elefante. Não encontrei, pesquisei. Durante a semana, hoje de novo. Mas, segundo os estudiosos, o elefante tem memória extraordinária. Ele lembra as rotas de água por décadas, lembra os caminhos percorridos, ele reconhece locais, depois de muito tempo, após longos períodos de seca, ele reconhece. O elefante carrega memória de longo prazo impressionante. Ele lembra de águas por décadas, ele sente isso. Agora, irmãos, o elefante não depende do momento, ele depende da memória. Ele não anda de improviso, ele já faz a rota que ele sabe. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos falar lá no Salmo 143, verso 5, lembro-me dos dias antigos e medito em todas as tuas obras. E quando eu estava buscando as referências, irmãos, para colocar de apoio no esboço bíblico, que eu li isso daqui, eu falei que, meu Deus, às vezes, irmão, a gente fica olhando para o hoje e agora. Irmã Letícia, esquece o que Deus já fez. A gente não para pensar que lá atrás, quantas bênçãos o Senhor já deu, quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantas vezes o Senhor nos abençoou. Talvez você saiu para a rua, está falando agora, a irmã chegando aqui falando agora, que por causa da neve, tem gente que não está nem parando no stop, ele vai chegando, vai virando, quase que bate.
Aí a gente fica preso no momento e tal, esquece de olhar para trás. Olha, não, talvez era até para ter sido pior, mas a mão de Deus te livrou. A mão de Deus foi de encontro a você. Um dia eu trabalhava de motorista em São Paulo. E, irmãos, eu entrei numa rua, eu estava correndo um pouco. E quando eu fiz a curva, ao invés de eu entrar à direita, ao invés de eu entrar na minha via, eu entrei na esquerda e de frente. Era um Fiat Uno, um baúzinho pequeno. Era um Fiat Uno baú. E eu lembro como se fosse hoje, branco. E eu ia, irmãos, aquele caminhão ia passar por cima de mim. E eu só tive tempo de gritar: Deus, meu Deus. Irmãos, o carro, parece que o carro não foi assim, ó, para a direita, foi saindo de esgueio, não. Parece que o carro saiu da esquerda para a direita em linha reta. As situações na vida da gente, irmão, você deve guardar. Porque nós, irmãos, esquecemos dos caminhos passados, das vitórias, dos livramentos que Deus já nos deu. Um dia eu ouvi a voz do Senhor tão clara. Eu voltava de Somerville para Revere. Minha mãe naquela época morava em Revere. Foi um período em que eu estava morando com a minha mãe. E eu estava morando lá em Revere com a minha mãe. E aí eu parei no semáforo. E quando eu parei no semáforo, irmãos, um cruzamento que demora a passagem de sinal, a mudança do farol. Irmãos, e eu já ia saindo e eu escutei uma voz: Nael. E eu levei um susto, assim, sabe quando você toma aquele susto no repente? E eu levei aquele tranco assim, quando eu paro, irmãos, eu estava assim na frente de uma carreta, a carreta passando assim. Irmãos, eu ia entrar no meio da carroceria da gaveta, um baú pesado, carregado, porque eu percebi que ele estava pesado, as rodas rangendo e tal. Irmãos, eu ia entrar as rodas traseiras, ia passar por cima de mim. Eu tinha um Corolla nessa época. E eu cheguei em casa, irmão, estava tremendo, falei: mãe, eu ouvi a voz do Senhor. Talvez você receberia agora uma ligação, uma notícia de que o teu filho, uma carreta passou por cima. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Lembro-me dos dias antigos e medito em tuas obras, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom. Às vezes a gente não vê mais isso, irmão. A gente vai vivendo, e a gente não para mais para olhar para as misericórdias que Deus atuou na nossa vida, nos dando livramento, nos dando bênção. Aleluia, Jesus. Cristo, a fonte que sacia para sempre. Jesus não oferece água temporária. Lá em João 4, versos 13 e 14, ele respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida. Que coisa linda! Quando você está firmado na rocha, que é Cristo, a fonte de água viva, e você tem convicção da sua trajetória, da sua caminhada, e tem compromisso, porque tem gente que sabe, mas não tem compromisso. Você tem compromisso com Deus, Deus vai zelar pela tua vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Agora, esses dias aqui, irmãos, eu recebi uma notícia, uma barbearia ali de Brighton me ligando, uma barbearia americana, um colega meu trabalhou lá, me indicou, e aí eu falei para ela, eu fiquei pensando, irmãos, se a gente não para pensar, eu fiquei tentado a ir, porque o sistema lá, de repente, eu já estava ganhando igual lá ou mais onde eu trabalhava. Mas Deus, irmãos, está trabalhando, você tem que entender que Deus trabalha, o seu raciocínio nunca vai entender a lógica do Senhor. Nós queremos agir pela nossa lógica, no nosso intelecto, achar que nós estamos certos. Não, irmãos,
Pare para pensar, olhe como Deus te conduziu para determinado lugar, pense como Deus dirigiu os seus passos, pensa no tempo que você buscou o Senhor, até o Senhor te dar um sinal, que agora era o momento de você tomar uma decisão. Por quê? Porque quem chega à fonte passa a ser canal. A fonte viva em si mesma, ela não é o fim, mas ela começa a gerar rios de água viva. Sabe aquela pessoa que você gosta de estar perto dela? Ela faz bem, te faz bem, você ouve, você sente que quando ela fala, Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu me lembro da pastora de Inorá que faleceu. Irmãos, aquela mulher morreu doente, mas eu nunca liguei para ela falar assim para mim: ô meu filho, eu estou tão mal, tão doente. Falei: e aí, irmã de Inorá, como você está? Ela falou: estou caminhando, Deus é bom. Na época da pandemia, as pessoas chegavam na casa dela, lá ela tinha um ciclo de oração em casa também, além da igreja. E aí, ela pode tirar a máscara. A máscara não vai impedir você ficar doente, não é Deus quem vai impedir. Na minha casa, ninguém vai usar máscara. E ela orava, irmão, ninguém naquele tempo ficou doente que frequentava a casa dela no trabalho de oração. Confiança com Deus, compromisso com Deus, fé que Deus está no controle da sua vida, fé que Deus está trabalhando na sua vida. Quem chega à fonte passa a ser um canal de bênção. Eu vou orar por você, você está com dor, né? João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, quem é cheio de água viva do Senhor, ele deixa de ser dependente do natural, do físico apenas. Quem, irmãos, está buscando, irmãos, quem tem fonte de água viva em si, irmãos, ele começa, por intermédio dele, vidas vão ser abençoadas. Deus vai te usar para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E isso, irmãos, é fato, porque é a Bíblia quem nos diz. Quem crê em mim, como diz, Jesus estava falando. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede, beba de Cristo, se alimente de Cristo, busque em Cristo. Aleluia. Por quê? Porque aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu convido você a ficar de pé nesta manhã. Convido você a ficar de pé. E nós, irmãos, agradecer a Deus, lembrar, irmãos, que Deus tem uma bênção especial para nós, para a nossa vida. Lembrar, irmãos, que você não está sozinho. Lembrar, irmãos, que Deus, aleluia, irmãos, lembra do salmista Davi, no capítulo 23 de Salmo, verso 2, guia-me mansamente às águas tranquilas, guia-me, Senhor, toma a minha frente, Senhor, toma os meus passos, Senhor, dirige os meus passos. Por quê? Porque quem se alimenta, aleluia, de Cristo, irmãos, ele passa, irmãos, a ter uma caminhada diferente. A fonte de água viva, Jesus Cristo, rios de água viva, irmãos, vai te alimentar, vai te curar, vai te alegrar, vai saciar sua sede espiritual, vai te conduzir por caminhos certos, irmãos, ao seu destino. Você não vai ser tragado, você não vai ser derrubado pelo inimigo, mas você vai caminhar em vitória, porque você, aleluia, bebe do ribeiro de água viva, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos diante do Senhor. Eu vou orar por você, eu quero orar pela igreja. Já orei nessa manhã, mas hoje de novo, agora eu quero orar por você. Eu orava essa manhã, irmãos, aqui apresentando nominalmente a igreja do Senhor, o louvor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Eu quero que você tenha em mente, irmãos, que nós estamos falando com Deus diante do Senhor. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para o seu coração, mas é preciso que você tenha convicção, tenha certeza dos seus passos. Porque, irmãos, a palavra do Senhor
está sendo ministrada. A palavra do Senhor está sendo pregada. Se você tomar posse da palavra, não é o pastor Nael, não é a profecia, irmãos, não é o milagre, irmãos, é a palavra que vai te coordenar, vai te guiar, vai te dirigir, vai te instruir. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Soberano Deus, estamos, ó Pai, perante a tua presença. Ó Pai bendito de misericórdia, nesta manhã, Pai, eu quero profetizar uma palavra de bênção, Senhor. Pai querido, rios de água viva fluirão, Pai querido, da vida dos teus filhos, Senhor. Pai querido, uma bênção especial, Pai, sobre a sua trajetória. Pai querido, uma bênção especial sobre a sua vida material. Uma bênção, Pai querido, especial, Pai glorioso, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Pai querido, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, a sua saúde, Pai. Eu creio, Pai querido, aleluia, que rios de água viva vai começar a correr, ó Pai, na vida dos teus filhos, Senhor da glória, e eles vão dar o brado de vitória, vão testemunhar, aleluia, Pai querido, como diz a tua palavra, guia-me mansamente por águas tranquilas, Pai, guia a tua igreja, guia os passos, guia a vida, guia na jornada, guia, Pai, na vida familiar, ó Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, que haja, Pai querido, um novo tempo, Pai, haja, Pai querido, um novo tempo na vida dos teus pequenos, Senhor, uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de alegria, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor, amém.